Olá, pessoal. O tema da nossa aula é cidades inteligentes ou smart cities, né? Dando continuidade aos nossos assuntos relacionados ao governo digital. Bom, a, a gente percebe que o crescimento da urbanização e daí o crescimento da populacional das cidades, ele tem sido muito grande. No mundo todo, 55% da população mundial vive nas cidades, né? Daí a gente tem que considerar que as cidades elas não representam o maior espaço territorial no planeta, tá? Mas a gente tem um percentual considerável da população vivendo nas cidades. Se a gente for comparar no Brasil, no Brasil nós temos mais de 85% da população vivendo nas cidades. E isso, uh, isso mostra a importância das cidades e da gente querer viver bem nessas cidades, tá? Ah, essa expectativa de crescimento populacional ele continua. Então, quer dizer, cada vez mais pessoas vão morar nas cidades para buscar melhorias de vida, porque as cidades elas têm isso, elas têm esse poder de atração. É o poder de atração aos jovens ou às pessoas que querem prosperar na vida, porque a cidade ela traz mais oportunidades de trabalho, mais oportunidades de negócios do que no campo. Então, é natural que as pessoas busquem as cidades para viver. Tá? Ah, bom, daí a gente tem que perceber o seguinte: ah, há muitos problemas urbanos, há muitos problemas nas cidades, certo? Então a gente pode enumerar uns problemas na cidade, os problemas de trânsito, tá? Em especial nas grandes cidades, nós percebemos longos engarrafamentos, trânsito estressante, pessoas que levam 2, às vezes 3 horas para sair de casa até chegar no local de trabalho, na ida, depois desse tempo na volta, né? Então, esse é um dos problemas, a questão da mobilidade urbana, que é uma preocupação muito grande, se fala muito em mobilidade urbana, é necessidade de mobilidade urbana, e porque a gente sabe que o trânsito nas grandes cidades é terrível e precisa melhorar muito. Nós temos também a questão de alagamentos, quer dizer, chove e quando vem uma chuva, ah, a água não tem para onde ir, porque a maior parte das ruas são asfaltadas, não tem redes pluviais adequadas ou que precisam de manutenção e não é nada manutenção constante, e aí por conta disso não tem para onde a água sair e ocorrem os alagamentos. A gente tem uma outra questão que é o esgoto a céu aberto. Tá? Nós percebemos que em muitos lugares você não tem um esgoto tratado de forma adequada, e muitas vezes esse esgoto é jogado em rios, em lagoas ou no mar, tá? A gente percebe isso. E, a questão do saneamento básico ela é preocupante, porque a gente está falando aqui de smart cities, que é uma coisa do futuro, do século XXI, certo? Só que a gente tem problemas urbanos que são medievais. Tá? A questão do saneamento básico, né? A gente está falando de saneamento básico, não é nem de um saneamento sofisticado, não é nem nada sofisticado, não, é um saneamento básico. A gente está falando tratar a água de esgoto, né? Populações que não têm acesso à água encanada, à água tratada, né? Que não possuem um esgoto tratado, que não tem acesso a um sistema de esgoto tratado e o esgoto é jogado a céu aberto. E pessoas tendo contato com isso em algumas localidades. Então isso é muito sério. Então são problemas que a gente vê no dia a dia quando a gente está na cidade, a gente observa isso e, e algo tem que ser feito a respeito.
para se melhorar a qualidade de vida nas cidades. Bom, já que a gente vai falar de cidades inteligentes, vamos falar um pouco sobre o que se caracteriza a inteligência em si. O que é inteligência? A primeira coisa que a gente tem que observar na questão da inteligência é a percepção. É a forma como se detecta o mundo sensível. E como isso é percebido, vamos colocar assim, identificado pelo observador. Ah, isso é percepção. Então, para que haja inteligência, eu preciso de percepção. É necessário que o ser ou a coisa inteligente tenha percepção, consiga identificar o mundo ao seu redor. A outra coisa que é necessária para que haja inteligência é a comunicação. Aquilo que é percebido ao mundo exterior, né, pelo observador, ele deve ser capaz de se comunicar com outros observadores e passar informações que ele tenha a partir da sua percepção. Certo? A outra coisa que é necessária para que haja inteligência é aprendizado e memória. Tá? Essas observações foram feitas por Comnius. O autor, ele publicou um livro em 2008, a bibliografia vai estar disponível para vocês no final, e ele vai falar sobre isso. O que é o aprendizado e a memória? Aprendizado é a forma de, olha, eu percebo o mundo, eu consigo me comunicar com outros observadores e eu consigo aprender, compreender aquilo que está à minha volta, aquilo que eu consigo observar, aquilo que eu consigo perceber no mundo exterior. Eu consigo compreender, processar essas informações e armazenar essas informações, tanto daquilo que eu percebo ao meu redor, quanto aquilo que eu recebo de informação de outros observadores e de outros atores, de outros agentes que eu tenho contato. Certo? Bom, passadas essas três etapas, eu preciso também de outra coisa que é o planejamento e feedback. Quer dizer, eu percebo o mundo à minha volta, eu me comunico com interlocutores, eu aprendo e memorizo, tá? E após isso eu vou planejar o quê? Eu vou planejar mudanças necessárias no meu mundo exterior, na minha forma de agir, e dar o feedback, quer dizer, dar o retorno daquilo que eu estou me comunicando, estou falando, eu recebo o feedback, olha, o que é necessário, o que é preciso ser feito. Então eu faço isso, esse planejamento e feedback, olha, o que eu preciso fazer para melhorar. Então, esses quatro elementos são necessários para que eu tenha inteligência, para que haja inteligência em um sistema. Então, se um sistema informatizado, um sistema algorítmico, ele apresenta esses elementos, eu tenho aí um sistema inteligente. Aí, o Juarez Freitas, ele publicou um livro recente, 2020, sobre inteligência artificial, e ele vai conceituar a inteligência artificial como um sistema algorítmico adaptável, com relativa autonomia e emulatório da decisão humana. Quer dizer, ele vai imitar decisões humanas. O que um ser humano decidiria? Esse sistema vai fazer o mesmo. Tá? Lógico, com um nível de velocidade muito maior, tá? Processa informações muito mais rápido e ele consegue, um sistema de inteligência artificial, por ele ter muitos dados à sua disposição, ele consegue interpretar informações numa quantidade muito maior e numa velocidade muito maior do que a do ser humano. Então, por isso que em muitas decisões, em muitas tarefas que são simples, um sistema de inteligência artificial funciona muito bem. Tá? Só que esses sistemas estão se aperfeiçoando e hoje esses sistemas conseguem tomar decisões bem complexas. Tá? Bom, mas aí Comenius, ele vai dizer que as cidades inteligentes elas possuem uma dimensão humana. Tá? Vai dizer o seguinte, olha, cidades competem para atrair pessoas criativas.
E a criatividade tornou-se uma fonte crucial de crescimento econômico. Quer dizer, eu preciso de pessoas criativas na cidade para que essas pessoas criativas possam inovar e me trazer crescimento econômico. Para ser bem-sucedido nesta era criativa emergente, cidades e regiões devem se desenvolver, atrair e reter pessoas que geram inovações, desenvolvimentos industriais, desenvolvem indústrias intensivas em tecnologia e criam novas empresas e riqueza. Então, não basta eu ter tecnologia pura, não basta, mas para que eu tenha soluções inteligentes, eu preciso de pessoas inteligentes que me ajudem a trazer soluções, certo? Um, um grande empresário, ele falou assim: eu não preciso contratar pessoas para dizer para elas o que elas precisam fazer. Eu preciso contratar pessoas e elas me digam o que eu tenho que fazer, né? Falando exatamente dessa questão da inovação. Olha. Um funcionário que eu tenho que treiná-lo, esse funcionário aí é para fazer tarefas cotidianas. Eu vou pagar bem um, um, um empregado, um funcionário, para me trazer, um gestor, para ele me trazer soluções. Não é simplesmente para eu dar treinamento para ensinar como se trabalha aqui na empresa. Não, eu quero algo mais, eu quero que ele traga soluções, eu quero que ele inove. Tá? Então a ideia de cidade inteligente é essa, certo? Bom, todo esse conceito de cidades inteligentes, os autores que trabalham com essa noção, eles vão falar muito sobre participação popular. Quer dizer, a cidade ela não se constrói sozinha, ela se constrói com pessoas. Então, há necessidade de um incremento na participação das pessoas e de empresas na tomada de decisões da cidade. Então, a empresa que atua no mercado, naquele local ali, naquela cidade, ela, ela tem contribuições a dar. Por quê? Essas empresas, elas sentem algumas dificuldades, assim como o cidadão sente algumas dificuldades na gestão empresarial, na gestão da cidade, né? Se eu escutar aquele que passa por problemas, eu consigo trazer soluções. É a questão do feedback. Quer dizer, eu consigo processar aquilo que está à minha volta, eu consigo verificar os outros interlocutores, quais as dificuldades que eles estão tendo nos meus processos, e eu consigo aperfeiçoar os meus processos por conta disso. Tá? Quando eu faço isso, quando eu escuto as pessoas, quando eu escuto a empresa, quando eu escuto a população, eu consigo fazer investimentos mais inteligentes. Porque vamos pensar o seguinte: a ideia de orçamento participativo, não estou falando daquilo que é maquiado, não. Né? Eu não estou falando daquele orçamento participativo fajuto em que o gestor ele pega 5 soluções possíveis que ele quer implementar e ele oferece para a população escolher uma daquelas 5. Não, não é isso. O orçamento participativo, efetivamente, ouvir a população, é ouvir quais são as necessidades daquela população, daquele local, quais são as necessidades das empresas, e aí eu instalar um equipamento público a partir dessas demandas populares. Né? E isso não pode partir, os investimentos, eles não podem partir da gestão, as ideias. As ideias elas têm que partir da sociedade. A sociedade que sabe o que ela precisa, lógico que vai se filtrar. Né? Ah, a gente sabe que tem alguns lugares aí que algumas prefeituras instalaram quadras de tênis, só que naquele local era uma praça que frequentavam idosos, os idosos perderam espaço para estar ali convivendo com outras pessoas, e aquelas praças de tênis ficaram sem utilização. Isso é um mau investimento. Ah, ficou feia? Não, não ficou, ficou bonito. Mas ficou bonita, só que não era para atender aquela população ali. Então, isso é um mau investimento. Então, isso tem que ser observado. Então, a busca por uma participação efetiva na tomada de decisões. Isso é muito importante. Isso a gente tem que observar. Certo? Além disso, o Omnus ele vai falar de espaços digitais e inteligência artificial disponível à população. Tá? Olha, nós temos que desenvolver uma infraestrutura de banda larga, espaços digitais,
nós temos que oferecer serviços digitais. Tá? Quando a gente fala aí de governo digital, que a gente, né, que vocês já viram, a, a, né, de oferta de serviços à população, às empresas, é um pouco disso. Tá? Ah, ferramentas online para gestão, fazer pesquisas da população, pesquisa de opinião. Então, eu estou dando espaços para a população participar efetivamente na gestão das cidades, fazer propostas de soluções. Né? Quando eu identifico esses problemas, então eu tenho que criar canais de comunicação com a sociedade para que isso ocorra. Né? Laboratórios de inovação, alguns lugares já têm isso. Né? Isso é muito importante. O autor ele vai dizer que a inteligência de uma cidade ela reside na integração de três camadas delineadas. Uma é relativa à capacidade da população. Né? Eu preciso de ter uma população capaz de apreender novas tecnologias, de poder dar soluções, fazer sugestões para a gestão, para que a cidade se aperfeiçoe e se torne inteligente. Certo? Outra coisa que eu preciso são instituições de cooperação, esses espaços digitais para que a população possa, canais de comunicação, laboratórios de inovação. Então, tudo isso é necessário e a inovação do conhecimento digital. Então, eu preciso desses elementos para que uma cidade possa ser inteligente. O autor ele vai falar, já que está se falando sobre essa dimensão humana das cidades, ele vai falar de uma coisa que é chamada, que ele chama de inteligência coletiva. Essa inteligência coletiva ele fala que é essa capacidade que as comunidades possuem. Né? Eu tenho pessoas aqui que estão pensando coisas novas, trazer soluções para os problemas que existem, atuais, né? Problemas antigos, e trazendo soluções para o futuro. Certo? Isso pode partir de qualquer pessoa, não só da gestão, não só do governo. Tá? Então, essa troca de experiências ela é muito importante e isso é que ele chama de inteligência coletiva. Ora, isso pode acontecer de diversas formas. Eu posso criar, por exemplo, aplicativos para que a população alimente o aplicativo com informações, com dados. Né? Eu posso, por exemplo, identificar, fazer uma catalogação de, de árvores com, que estejam interferindo na rede elétrica, por exemplo, que precisam de podas, ou de locais que precisam de uma arborização e não tem ainda. Ah, eu, eu, eu posso fazer um aplicativo para que a própria população possa mapear onde tem buracos, onde há bueiros destapados, onde há vazamentos de água. Então, eu posso criar ferramentas para que a população auxilie o gestor público nas soluções de problemas. Né? Isso e outras coisas também que podem surgir, ideias novas. Né? Uma coisa que é muito interessante são essas parcerias com os startups, as parcerias do governo, do poder público com startups. Eu posso ter no meio dessas startups ideias inovadoras, né, que podem trazer soluções para diversos problemas que os gestores enfrentam, e isso é considerado inteligência coletiva. Né? Eu estou buscando de pessoas ou de empresas soluções para ajudar a resolver problemas urbanos. Certo? Bom, Antopoulos ele vai apresentar 8 elementos, 8 componentes para uma Smart City. Então ele vai falar de uma infraestrutura inteligente, que eu preciso. Eu preciso ter redes de internet, fibra ótica, eu preciso de redes de água, redes de energia elétrica inteligentes. Né? Como é que a gente vai, por exemplo, criar
ferramentas, por exemplo, sobre energia solar, se a gente não tem uma rede inteligente de energia, né? Aquela smart grid. Eu preciso ter isso para criar para ter uma cidade inteligente. Então, esses elementos que ele apresenta, por exemplo, aí tem aí o transporte inteligente, né? Não basta eu transportar a pessoa, né? Primeiro eu tenho que estimular as pessoas a usarem transporte público, mas eu tenho que aperfeiçoar o transporte público, né? Algumas empresas aí têm instalado GPS nos veículos, né, nos ônibus, para se conseguir mapear, aplicativos para identificar qual é o horário que o ônibus vai passar naquele determinado local, né? Ahn, ah, o ônibus, o próprio tem um sistema para poder informar quando o ônibus está lotado, para de repente colocar um outro ônibus na linha, ou cidades que têm transporte sobre trilhos, a mesma coisa, verificar horários de demanda, e aí, dependendo da demanda, isso pode variar, colocar mais trens para transitar em determinados horários, né? Eu posso ter placas luminosas que possam direcionar os veículos para outros lugares por conta de engarrafamento em determinado local para fazer o trajeto. Então, há uma série de medidas que já existem, que são factíveis, não é uma coisa assim de ficção científica. Não, são coisas que já existem e podem ser adotadas em uma cidade para a melhoria do transporte público. Né? É o transporte inteligente. O meio ambiente inteligente, quer dizer, eu coloco sensores para verificar o nível de poluição no ar, e aí eu posso disparar alertas para a população a respeito disso, ah, avaliar nível de água em reservatórios, e por aí vai, né? Serviços inteligentes, né? Quantos serviços aí estão disponíveis para a população com o uso de inteligência artificial, ou a própria automação mesmo, né? Do servidor, isso a gente falou um pouco em governo digital, né? Ah, eu coloco serviços à disposição da população que vão facilitar a vida dessa população, né? A governança inteligente, ele fala, né? Que é o governo inteligente, é o governo utilizando das tecnologias. E aí, gente, não é só tecnologia, não. Às vezes eu trago soluções relativas ao meio ambiente que são utilização de energia limpa, que são instrumentos que podem ser usados para melhorar a qualidade de vida, né? Pessoas inteligentes, quer dizer, a cidade ser capaz de atrair pessoas e empresas para trazer inovação para a cidade, né? O viver inteligente, ele fala, é viver com qualidade de vida, né? A pessoa morar perto do trabalho, a pessoa poder caminhar mais, ela vai fazer um tipo de atividade física, ela vai conhecer a sua cidade onde ela vive. Então, há uma série de benefícios para isso aí, né? Ela poder aproveitar aquilo que a cidade pode proporcionar, com espaços públicos adequados, né? Parques verdes na cidade. Então, precisa ter isso, né? A gente sabe que algumas cidades carecem até de arborização, né? De algumas árvores no meio da cidade. Quanto mais ter espaços verdes, mas tem cidades tão belas que a gente vê esses parques verdes no meio da cidade, locais para a população passear, para o turismo, os turistas passearem, né? E, por último, a economia inteligente. Aí você vai falar assim, a economia inteligente é que a economia possa utilizar desses, dessa estrutura que existe de inteligência e poder incrementar a economia, as pessoas ganharem dinheiro com isso, né? Bom, aí você vai me falar assim, Rodrigo, então eu preciso de tudo isso para ser considerado uma Smart City? Não. Existem algumas cidades aí que se chamam cidades inteligentes, mas elas não têm tudo isso, é verdade, né? A Smart City é um conceito, eu tenho que ter alguns elementos. Eu ter todos esses elementos aí que o autor coloca, ele mesmo fala, isso aqui é um ideal, isso aqui é uma ideia. Se todos tiverem isso, ótimo, né? Tiverem tudo isso, ótimo, mas a gente sabe que não é possível, que isso é uma construção que se vai ter aos poucos.
daqui a uns anos, a gente vai ter cidades que vão ter tudo isso, tá? E ótimo. Existem alguns projetos aí de bairros que estão sendo construídos, que já estão oferecendo diversos itens em termos de infraestrutura, em termos de governança inteligente, de preservação ambiental, de serviços inteligentes que são colocados, atração de empresas para poderem estar atuando dentro daquele bairro. Quando a gente fala em termos de bairro, assim, você fala de um bairro novo, um loteamento novo, que já tem essas propostas, tá? E isso é muito interessante, né? Então, mas são ideias que são levantadas e que podem ser aplicadas no dia a dia. Quais são os benefícios que as TICs, que as tecnologias da informação e comunicação podem trazer? Bom, a primeira coisa, a gente pode ter redução no consumo de recursos, como energia e água, e aí, por conta, a gente pode também contribuir com a redução de gás carbônico, a redução de emissão de gás carbônico. Então, isso é muito importante. A gente fala aí de crédito de carbono, que as empresas têm que reduzir a emissão de gases. Isso pode ser feito por meio da utilização das tecnologias da informação e comunicação. Ah, melhorar a utilização das capacidades de infraestrutura existente, e assim a gente consegue melhorar a qualidade de vida, consegue reduzir determinados projetos de construção daqueles tradicionais. Tá? Você já pode criar projetos de construção que são inteligentes. Reuso de água, pode fazer telhados verdes, né? Alguns prédios aí já fazem hortas no seu telhado. Então, é interessante. Você ganha espaço e ganha qualidade, reduz a questão da temperatura, né, também. Então, tem tudo isso. A disponibilização de serviços, tanto para cidadãos quanto para viajantes, com relação à orientação em tempo real sobre formas de explorar a cidade, formas de explorar transportes, né? Então, existem hoje aplicativos, por exemplo, que eles olham determinadas cidades que têm modais de transporte diversos, né? Você tem é, transporte sobre trilhos, você tem transporte rodoviário, né? Ônibus, você tem táxi e outros tipos de transportes, onde tem bicicleta. Então você tem aplicativos que eles conseguem, eles elaboram uma rota para o usuário, para ele, qual o caminho que ele tem que seguir, por onde vai ser mais rápido, qual a rota que vai ser mais rápido para ele. Então, são facilidades que existem, são serviços que são colocados à disposição da população. Melhor para as empresas também, porque as empresas, a administração pública ela vai estar coletando dados, as empresas vão estar coletando dados, e esses dados eles podem ser usados tanto para a melhoria das atividades empresariais, quanto para a melhoria das atividades das empresas também. Tá? Ah, então, pessoal, é isso que a gente tinha para falar sobre as Smart Cities, tá bom?